Tanto sobre esgrima, ele venceu a Kuina facilmente nos duelos. Dessa vez foi ela quem precisou correr atrás dele. Mesmo assim, acredito que os dois continuariam sendo grandes amigos e fariam uma promessa um ao outro. Com suas memórias do futuro, o Zoro talvez até conseguisse salvar a Kuina de morrer, avisando ela sobre o acidente antes de acontecer. Depois disso, sendo de longe o espadachim mais habilidoso do dojo, o Zoro recebeu a Wado Ishimonji das mãos do pai da Kuina. Cansado da sua vila, ele seguiu o conselho dele e partiu em busca de oponentes mais fortes. Esse Zoro mais jovem passou anos construindo sua reputação pelo East Blue e acabou se tornando ainda mais temido do que antes. Apesar de passar a maior parte do tempo perdido, por acidente, ele acabou indo passar em Shells Town, poucos dias antes da chegada de Luffy. Uma coincidência surpreendente, não é verdade? A luta contra o Capitão Morgan e seus homens não durou nem um segundo. Depois disso, ninguém teve coragem de pedir que ele fosse embora. E o Zoro passou os próximos dias descansando, até o Luffy chegar. Logo os dois se reencontraram no bar. Eles comemoraram imediatamente e partiriam juntos da ilha. E deixaram a ilha juntos. No caminho para a Vila Orange, eles iam trocando histórias sobre suas aventuras individuais, comentando as diferenças em relação à linha original. Ao chegar, o Zoro até notaria que o lugar parecia familiar, mas meio diferente. Foi aí que encontraram a Nami dando ordens por Bud e sua tripulação, obrigando eles a consertarem todo o estrago que tinham causado. Mas como isso aconteceu? Bom, para entender, a gente precisa ver o que a Nami fez desde que renasceu. Quando abriu os olhos de novo, a Nami se viu sendo carregada pela irmã, a Nojiko, em meio a uma terra destruída pela guerra. A vida dela seguiu quase do mesmo jeito, mas dessa vez, ela aproveitou muito mais cada momento do lado da mãe. Crescendo, a Nami continuou roubando os piratas. Mas agora fazia isso para dar uma vida melhor para sua família. Com o dinheiro guardado, ela esperou a chegada do Arlong. Mas ele nunca apareceu nessa linha do tempo. E por quê? Calma, já vou explicar. Mesmo confusa, a Nami continuou treinando suas habilidades de combate, ficando cada vez melhor com o bastão. Também manteve sua prática de cartografia e estudou muitos livros sobre o assunto. Quando chegou a hora de partir e reencontrar os chapéus, ela não queria ir, mas a Nojiko convenceu, prometendo que ela e a Bell-mare ficariam bem sem ela. Foi então que a Nami pegou um barco com a bênção da Bell-mare e seguiu para a Vila Orange. Não demorou muito para que ela lidasse sozinha com Bud e sua tripulação acabou se rendendo logo depois. Enquanto os 3 primeiros chapéus se reencontravam, Bud e sua tripulação tentaram emboscar o grupo, mas Luffy e Zoro mandaram todos pro céu. Depois, tomando chá com o prefeito da Vila Orange, a Nami deixou uma boa parte do dinheiro dela para os moradores, o que deixou Luffy e Zoro sem entender nada. Com 2 calombos na cabeça, eles ficaram surpresos ao descobrir que a obsessão de Nami por dinheiro tinha desaparecido com o tempo, já que isso vinha principalmente do trauma de perder a mãe na linha do tempo original. Logo depois, eles partiram da Vila Orange e chegaram às margens da Vila Zero. Na costa, eles viram Going Merry com os piratas Usopp vivendo dentro dele. Isso porque, quando Usopp renasceu, ele se viu de novo ao lado da mãe. Mas dessa vez, ele passou muito mais tempo alegrando ela, contando várias histórias de suas aventuras com chapéus de palha. Quando a mãe dele faleceu, Usopp se aproximou da Kaia e frustrou o plano do Capitão Kuro antes mesmo dele começar. Usopp armou armadilhas e expôs o Kuro, expulsando ele da ilha logo depois. Como recompensa pela ajuda, Usopp pediu que Kaia desse Going Merry para ele, já sabendo que em breve precisaria dele quando os chapéus de palha chegassem. O Luffy ficou impressionado ao ver que Usopp derrotou o Kuro sozinho, e a tripulação imediatamente seguiu viagem em direção a Baratie. No caminho, Usopp mostrou para os companheiros uma série de armas novas que ele tinha criado ao longo dos anos. Ele até derrubou no tiro aquele pássaro gigante que tentou comer o Luffy antes. Quando chegaram a Baratie, os chapéus de palha descobriram que o restaurante tinha até um cais especial feito só para receber o navio deles. Guiados por algum dos outros cozinheiros, eles foram recebidos com um banquete impressionante, preparado exclusivamente para a tripulação. Enquanto os outros clientes eram expulsos, quem aparecia em meio às lágrimas era o Sanji. O que ninguém sabia era que dessa vez, a infância do Sanji tinha sido bem menos sofrida. Apesar da mãe ainda ter morrido, o Sanji tinha uma força de vontade muito maior, e não se importava tanto em ser isolado e ridicularizado pelos irmãos mais velhos. Em segredo, ele voltou a treinar seu estilo de chutes e até começou a praticar algumas técnicas que havia aprendido com os Okamas. Eventualmente, Sanji mostrou do que era capaz e derrotou os 3 irmãos de uma vez só. Reconhecido pelo pai, o Judge, Sanji chegou a desafiá-lo também, mas acabou perdendo a luta.
Depois disso, deixou o reino da Germa e embarcou no mesmo navio em que inevitavelmente encontraria o Zeph. A partir daí, as coisas seguiriam quase do mesmo jeito da história original, mas ele foi bem mais grato e generoso com o Zeph. Inclusive, dividiu sua comida com ele, para que o Zeph não precisasse comer a própria perna. Essa relação acabou evoluindo para uma parceria. Os dois administravam Baratie juntos, como sócios e chefes principais. A partir de então, Sandy apenas aguardou a chegada do Luffy e dos outros. Depois de colocar a conversa em dia e passar alguns dias no restaurante flutuante, a tripulação finalmente se veria frente a frente com os piratas de Dawn Creek. Dessa vez, todos os chapéus participariam da luta, derrotando os piratas muito antes mesmo da chegada do Mihawk. Quando Shichibukai finalmente apareceu, ficou surpreso ao ver que o navio Creek já tinha sido cortado ao meio. Logo em seguida, ele notaria a presença do Zoro e sentiria algo especial naquele garoto. Mihawk ofereceria um duelo, mas o espadachim recusaria com respeito, sabendo muito bem que ainda não estava pronto. Mesmo assim, prometia enfrentá-lo no futuro. Com isso resolvido, os chapéus de palha seguiriam para a Vila Kokoyashi, a pedido de Nami. Ao chegarem, seriam apresentados a todos do vilarejo e receberiam um banquete na casa da Bell-mère e da Nojiko. Depois de passar um tempo com a família, a Nami contaria que não voltaria para casa nos próximos anos. Sua família, claro, apoiaria totalmente a decisão, assim como todo o vilarejo. Após essa rápida parada, a tripulação seguiria direto para Launch Town. Lá, cada um faria o que já havia feito antes na história original, mas com algumas mudanças. A aliança Bud e Álvida não ousaria mexer com Luffy dessa vez. O Usopp derrotaria facilmente o Daddy Masterson, graças às suas habilidades de atirador. A Nami faria compras e compraria uma Love Pose antecipado, enquanto Zoro se encontraria com sua amiga de infância, a Kuina. Isso porque, como ela sobreviveu nessa linha do tempo, agora viajava pelo mundo colecionando espadas raras. Depois de acenarem uma fuga da ilha por causa do Smoker e de seus homens, os chapéus de palha rapidamente subiriam ao Reverse Mountain, fazendo a mesma promessa de antes. A chegada em Twin Camps aconteceria de forma parecida, mas dessa vez eles se dariam bem com o Crocus muito mais rápido. O Luffy até prometeria ao Laboon e ao Crocus que voltariam com o Brook, um nome que eles não ouviam faziam mais de 50 anos. Crocus naturalmente questionaria como aqueles garotos conheciam alguém de tanto tempo atrás, mas não conseguiria arrancar uma resposta direta do Luffy. Logo depois, a tripulação revelaria de cara que a Vivi era, na verdade, uma princesa, deixando ela completamente confusa. Ainda assim, sem ninguém mais em quem confiar, ela aceitaria seguir viagem com eles. Pouco tempo depois, a Vivi presenciaria o Zoro derrotar sozinho todos os caçadores de recompensa da ilha, antes mesmo de tentarem emboscar o resto da tripulação. Mais tarde, ela também veria os chapéus de palha esmagarem facilmente o Mr. 5 e a Miss Valentine, e teria certeza de que fez a escolha certa ao acompanhá-los. Em Little Garden, o grupo rapidamente faria amizade com os gigantes e cuidaria do Mr. 3, antes mesmo da chegada repentina da Robin, acompanhada por alguns revolucionários. Essa aparição deixaria todos confusos, e no caminho para a Ilha Drum, Robin explicaria o que havia acontecido com ela nessa linha do tempo. Quando renasceu, Robin conseguiu ver sua mãe mais uma vez antes dela partir para a expedição. Ao longo dos anos, Robin se dedicou ainda mais aos estudos e se tornou uma erudita muito mais rápido do que antes. Ela passou o tempo copiando cada pedaço de informação que encontrava e começou a construir uma versão verdadeira da história. Depois de algum tempo, ela acabou se reencontrando tanto com Saul quanto com a sua própria mãe, quando ela retornou acompanhada pelos agentes de Cipher Paul. Antes mesmo da Buster Call começar, Robin, com a ajuda de Saul, convenceu grande parte da população local a evacuar com antecedência. Embora alguns tenham obedecido, a maioria dos estudiosos ainda escolheu ficar e proteger a biblioteca, o que acabou resultando em suas mortes. Sabendo de antemão do ataque a Ohara, antes mesmo de acontecer, Robin e Saul conseguiram escapar em um pequeno barco. A partir daí, os dois se tornaram fugitivos procurados, e o Saul passou a ser quase um pai para ela. Ele ensinou Robin a sobreviver e a proteger dos ataques da marinha. Com o tempo, os dois voltaram a Ohara para prestar respeito aos amigos que haviam perdido, mas, para surpresa deles, encontraram ali o Dragon e o Dr. Vegapunk. Depois de uma breve conversa com o Dragon, Robin e Saul decidiram se unir aos revolucionários, enxergando neles a única chance de lutar contra o governo cruel. A partir de então, Robin passou anos no lado do exército revolucionário, aprendendo novas técnicas e habilidades, até finalmente se reunir novamente com Luffy. Ao finalmente chegarem à Ilha Drum, a tripulação faria surpresa ao descobrir que o Wapol já tinha sido exilado fazia tempo, o que deixaria o Luffy e Zoro bem decepcionados, já que não teriam ninguém para lutar. Depois de atracar o navio, o grupo notaria várias flores de cerejeira espalhadas por todo lugar e logo veria Chopper e Kureha acenando para eles. Então vamos ver o que Chopper andou fazendo desde que renasceu. Dessa vez, o Chopper valorizou ainda mais o tempo que teve com Hiriluk, sabendo que aquilo teria um fim em breve. Antes do Doutor morrer, o Chopper ajudou ele em seu projeto final, criar flores de cerejeira que pudessem florescer na neve. Depois passou a viver com a Doutora Kureha, e usando seu Monster Point, foi capaz de derrotar o Wapol sozinho. Mais tarde, Chopper acabou conhecendo o Ace quando ele chegou à ilha em busca do Barba Negra.
O Rena, sem perceber tempo, contou ao Ace que logo encontraria o Luffy em Alabasta. Ace ficou confuso no começo, mas escolheu acreditar no Chopper, sentindo que o pequeno Rena falava a verdade. Depois de recrutar o Chopper, os Chapéus de Palha seguiram direto para Alabasta. Em vez de perderem tempo com os rebeldes, eles foram imediatamente em direção à capital. Usando o conhecimento da vida anterior, o bando encontrou a bomba de Crocodile facilmente dessa vez, e desarmou antes que ela explodisse. Em seguida, uniram as forças com Ace, e o Luffy prometeu ao irmão que ajudaria a encontrar o Barba Negra. Ele faria isso para manter o Ace em segurança e garantir que não fosse preso de novo. Depois de tudo isso, juntos a tripulação e o Ace derrotaram facilmente o Crocodile e todos os agentes do Baroque Works. Com tudo resolvido, os Chapéus de Palha junto de Ace se despediriam da Vivi e partiriam para Jaya. Foi lá que Luffy, Ace e Zoro enfrentaram Barba Negra imediatamente, quase destruindo a ilha inteira no processo. Mas, mesmo com o esforço combinado, acreditam que o Barba Negra ainda conseguiria escapar de algum jeito, talvez usando uma Akuma no Mi ou ameaçando matar os civis. De qualquer maneira, depois da fuga do Barba Negra, Luffy e Ace seguiram caminhos diferentes, com Ace prometendo ao irmão que teria mais cuidado para não ser capturado. A tripulação então seguiu viagem, praticamente esquecendo de Skypiea, até que o Knock Upstream lançou um navio para cima de qualquer jeito. Em Skypiea, Zoro e Sanji se ofereceram para derrotar as forças de Enel primeiro. Já o Luffy, sendo o único imune a raios, foi diretamente confrontar o próprio Enel. Diretamente. Surpreso com a força e o hack do Luffy dessa vez, Enel acabou derrotado em questão de minutos. De volta a Blue Sea, os Chapéus de Palha seguiram para Long River Long Land. Eles não participaram do Davy Back Fight dessa vez, preferindo simplesmente acabar com a tripulação do Foxy por aterrorizar os moradores locais. Mas logo, eles encontrariam sua maior ameaça até então, Aokiji. E como esse encontro aconteceria? Acredite se quiser, dessa vez o bando não precisaria lutar contra ele. Isso porque, como Saul sobreviveu, provavelmente manteve contato com o Aokiji, já que eram bons amigos antes do incidente em Ohara. Por isso, Aokiji já saberia da existência de Nico Robin e não tentaria prendê-la. Nico Robin escaparia dessa vez. Apenas avaliando a força da tripulação, eles avisariam para se comportarem ou seria obrigado a detê-los e depois partiria. Resolvendo isso, os Chapéus de Palha seguiram para Water 7 e ficaram surpresos ao ver a cidade muito melhor do que lembravam. Lá, encontraram Frank na costa, trabalhando ao lado do Tom, que também estava vivo nesse cenário. Vivíssimo! Depois de uma breve conversa com Frank, o lendário construtor de navios do Rei dos Piratas, os Chapéus foram levados até um cais, onde encontraram o Thousand Sunny já pronto, esperando por eles. Enquanto os outros exploravam o navio, Frank começou a compartilhar sua história com Luffy. A maior parte da sua infância foi igual à linha original, mas com uma grande diferença. Ainda criança, ele instalou sistemas de segurança em seus navios de guerra. Isso impediu Spanda de tomar o controle dos navios, o que significou que Tom sobreviveu. Mais tarde, quando a CP9 tentou se infiltrar na ilha, Frank revelou a todos como eles eram, tornando impossível que agissem disfarçados. Com os anos, agentes foram enviados para roubar os planos à força, mas as invenções de defesa de Tom e Frank mantiveram a ilha protegida. O Luffy e o resto da tripulação ficaram impressionados com tudo que Frank conseguiu realizar. Quando estavam prontos para partir, Luffy acabou encontrando o Garp, mas dessa vez enfrentou o avô de frente. Embora Garp se orgulhasse da coragem do neto, ainda era muito mais forte e logo mandou Luffy voando. Apanhou feio, hein? A tripulação então usou o Coup de Burst para alcançar o próprio destino, o Triângulo Florian. Lá, encontraram novamente o Brook, que, nesse ponto, já havia passado 50 anos sofrendo em solidão. Mesmo tendo tentado mudar o passado para salvar a antiga tripulação, infelizmente não conseguiu, e acabou vivendo aquela tragédia de novo, perdendo todos da tripulação de novo. Trauma de novo. Até então, Brook tinha cruzado com Gekko Moria algumas vezes, mas sempre conseguiu manter sua sombra e resistir. Com a ajuda do bando, Brook avançou pelo castelo de Moria e juntos colocaram um fim nos planos distorcidos dele, sem que o Ors fosse revivido. Depois de destruir completamente seus inimigos da Grand Line, os Chapéus de Palha acabaram chamando muito mais atenção do que na vida anterior. Ao chegarem ao arquipélago Sabaody, foram imediatamente reconhecidos pelos moradores. Com quase todo mundo evitando cruzar o caminho deles, seguiram direto para o bar da Shake. Sem encontrar o Riley lá, Luffy foi para a casa de leilões de escravos em busca dele. Foi então que ele arrumou a confusão de novo, com um dragão celestial, antes de sair com Riley e derrubar um lugar inteiro.
Apesar da pressão dos pacifistas e do Kizaru, os chapéus lidaram com facilidade com a oposição antes de escapar da ilha. Como os fuzileiros navais estavam em Sabaody, os chapéus de palha junto com Riley teriam que atracar em alguma ilha aleatória ali por perto para conseguir fazer o revestimento do navio. Lá, passariam um tempo se mantendo escondidos, até retornarem à jornada rumo à Ilha dos Homens Peixe. Ao chegarem lá, encontrariam imediatamente o Jinbei, que já teria derrotado o Hody Jones sozinho. É aqui que conheceríamos toda a história de Jinbei. Durante sua juventude, Jinbei estava ao lado de Fisher Tiger em tudo, até mesmo quando viu seu capitão caminhar para a própria morte. Depois disso, Jinbei tomou uma decisão diferente. Ele se recusou a ajudar Arlong e a fugir da prisão, o que significa que Arlong nunca chegou a invadir a ilha de Nami. Em vez disso, Jinbei focou em proteger o reino Ryugu de qualquer ameaça, incluindo o próprio Hody Jones. E, como ainda tinha suas memórias, ele conseguiu até salvar a rainha Otohime de morrer. Graças a tudo isso, Jinbei se tornou um verdadeiro herói na Ilha dos Homens Peixe e um dos conselheiros mais confiáveis do rei. Depois de ouvirem sua história, toda a tripulação seria levada ao Palácio Ryugu para um banquete incrível. Eles passariam alguns dias descansando por lá e logo seguiriam viagem. Do outro lado da Red Line, chegariam a Punk Hazard. Ao notarem que a ilha estava completamente coberta por um gás venenoso, o Chopper desenvolveria uma droga para neutralizar o veneno, antes de colocarem os pés no local. Em seguida, desmontariam toda a operação de Caesar novamente para salvar as crianças. Mas aqui encontramos outra grande diferença nesse cenário. Como o bando está muito mais forte agora, eles não precisariam treinar por 2 anos, ou seja, o time skip nunca aconteceu. Como resultado, chegariam a Punk Hazard muito mais cedo do que antes e não encontrariam Momonosuke nem Kinemon. Luffy ficaria confuso ao ver que Momo não estava na ilha, mas o restante da tripulação explicaria o motivo. De qualquer forma, depois de salvar as crianças, o bando miraria no próximo alvo, o Doflamingo em Dressrosa. Mas aqui também haveria outro problema. Como os chapéus de palha chegaram a Punk Hazard de Dressrosa cedo demais, eles não conheceriam Law, o que tornaria a missão de Dressrosa bem mais difícil. Ao menos uma vantagem nessa linha do tempo é que eles conseguiriam se infiltrar em Dressrosa totalmente despercebidos, já que a notícia sobre a captura de Caesar não se espalharia, em vez de ficarem enrolando como da última vez. A tripulação iria direto libertar o Tontata e destruir as fábricas de armas, enquanto Luffy partiria para enfrentar o Doflamingo cara a cara. Só que isso não terminaria nada bem para ele. O problema aqui é que o Luffy não saberia das habilidades do Sugar, já que na linha do tempo original, o bando salvou dela. Então sim, o Luffy seria transformado em um brinquedo instantaneamente, sem nem encostar no Shichibukai. Com isso, caberia ao restante da tripulação resolver a situação. Mas será que eles conseguiriam? Bem, talvez não conseguisse derrotar o Doflamingo sozinhos. Mas a boa notícia é que nem precisariam. Isso porque só era necessário nocautear o Sugar. E considerando que eles conseguiram fazer isso na história original, deveriam conseguir de novo. Assim que Sugar fosse derrotado, o Luffy voltaria ativa novamente e finalizaria o Doflamingo com seu hack avassalador. Essa história causaria um enorme impacto pelo mundo todo, e o governo mundial passaria a querer capturar o Chapéu de Palha mais do que nunca. Mas não seria apenas os fuzileiros que estariam atrás deles, já que o bando logo se veria na mira de 2 Yonkou mais uma vez. Depois de uma breve visita a Zou, onde fariam amizade com os Minks, a tripulação logo se dirigiria à ilha Whole Cake. E você pode estar se perguntando, mas por que o bando iria para a ilha Whole Cake nessa versão da história? Bem, mesmo sem precisar resgatar o Sanji dessa vez, o Luffy ainda queria passar por Whole Cake para pegar o Road Poneglyph, da Big Mom, já que precisaria dele para se tornar o rei dos piratas. Com esse objetivo em mente, usariam a experiência do Jinbei para navegar pela ilha sem problemas, e lançar um ataque surpresa contra a Imperatriz. E acredite se quiser, as coisas seriam quase que exatamente como planejado. Isso porque, apesar do enorme poderio da Big Mom, essa versão do bando seria capaz de lidar com a maior parte da força dela sem muita dificuldade. Zoro, Sanji e Jinbei derrotariam os comandantes doces um por um, enquanto Luffy se concentraria em enfrentá-la diretamente. Enquanto isso, Brook e Chopper iriam por conta própria garantir a cópia do Poneglyph. Usando o conhecimento que tem sobre sua Akuma no Mi, Luffy conseguiria ativar o Gear 5 para derrotar a Big Mom, enquanto a Nami subornaria os Zeus, fazendo dele seu novo servo. Após a derrota da Big Mom, os piratas da Big Mom restantes recuariam, prometendo vingança pela humilhação. As notícias dessa vitória repentina abalariam o mundo e colocariam todos em polvorosa. Luffy seria então declarado quarto imperador do mar. Seguindo viagem rumo a Wano, o bando seria de repente parado pelo Ace. Lembre-se, nessa versão o Ace não perdeu para o Barba Negra. Então, tanto ele quanto o Barba Branca ainda estavam vivos. Depois de uma breve conversa com Luffy, Ace pediria para ele e o restante do bando surgirem a bordo do navio do Barba Branca. Ao conhecer o Luffy, Barba Branca imediatamente criaria simpatia por ele, assim como aconteceu em Marineford.
Mas é aqui que o Barba Branca revelaria o verdadeiro motivo para ter chamado o Chapéu de Palha. Avisar que enfrentar o Kaido seria loucura! Só que... estamos falando do Luffy, né? Então é claro que ele ignoraria os avisos e diria que pode lutar com quem ele quiser. Isso faria o Barba Branca cair na gargalhada. E ao ver a determinação do Luffy, ordenaria que Ace e Marco fossem com o Chapéu de Palha para Wano e ajudassem em tudo que fosse preciso. Levaria um tempo, mas o Chapéu de Palha junto com Ace e o Marco logo chegariam às costas de Wano. Agora, mesmo com o bando estando muito mais forte dessa vez, enfrentar o Kaido e sua tripulação de frente ainda seria uma tarefa impossível. Por isso, com a ajuda de Ace e do Marco, eles planejariam cuidadosamente o ataque, eliminando primeiro os Numbers e o Toby Roppo, para enfraquecer o bando inimigo. Luffy e Ace também elaborariam um plano para libertar Yamato, já que ela poderia ajudar bastante nessa luta. Depois de todas as preparações, o Chapéu de Palha, aliados dos samurais de Wano, lançariam um ataque total contra as forças do Kaido. Apesar de a aliança fazer tudo certo, o poder esmagador da tripulação dos feras ainda representaria uma enorme ameaça, e eles começariam a perder terreno pouco a pouco. Porém, justo quando parecia que a invasão iria fracassar, o Luffy notaria uma frota misteriosa de navios se aproximando da costa. Conforme os navios chegassem mais perto, os Chapéus de Palha perceberiam que era na verdade a grande frota do Barba Branca! Isso porque, embora o Barba Branca inicialmente não quisesse arriscar uma guerra aberta contra Kaido, ele não conseguiu ficar parado, então resolveu arriscar tudo e ajudar o Chapéu de Palha a finalmente acabar com a tirania do Imperador. A visão disso daria um enorme impulso moral para todos no campo de batalha, e junto com as forças do Barba Branca, a maré da guerra rapidamente mudaria a favor da aliança. Em meio ao caos, o Luffy finalmente encontraria a oportunidade de enfrentar o Kaido diretamente, e usando suas habilidades de Gear 5, conseguiria derrotar o Imperador de uma vez por todas. Depois disso, não